Muito boa noite para você que acompanha a Rede Norte de televisão. Estamos entrando no ar agora com a TV Bom Sucesso, afiliada do Sistema Norte de Comunicação, aqui em Lucena, no litoral norte da Paraíba. Hoje nós ficaremos por dentro das principais notícias da semana e também teremos uma conversa muito importante sobre os dados exibidos sobre os casos de feminicídio somente no primeiro semestre de 2025 aqui na Paraíba. Então não sai daí que o Perspectiva está só começando. Foi sancionada aqui na Paraíba uma nova lei que amplia os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. A partir de agora, os autistas terão autorização legal para entrar em ambientes públicos e privados com seus próprios alimentos e utensílios de uso pessoal. A lei publicada no Diário Oficial do Estado altera a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com TEA. A partir de agora, pessoas com autismo podem portar alimentos e objetos pessoais como marmitas, talheres, copos e recipientes específicos. Seletividade alimentar ela tem que ser respeitada sim, ser trabalhada, porém respeitada, principalmente quando se trata de uma criança dentro do espectro autista. Eu acho muito importante, porque restaurantes e outras escolas também, tem escolas que têm o dia de um lanche específico, porém a criança não come de jeito nenhum. E aí, né? Tem que existir a empatia, mas com a lei fica bem mais fácil para se trabalhar esse respeito às nossas crianças. O direito se estende a espaços como cinemas, teatros, escolas, bares e outros locais de uso coletivo. Para garantir o benefício, basta apresentar um laudo médico, a carteira de identificação do TEA ou o cordão de girassol com documento oficial. A nova regra reconhece que muitas pessoas com autismo têm necessidades sensoriais específicas e seletividade alimentar. Garantir o direito de levar os seus próprios alimentos e utensílios é também garantir a dignidade e autonomia. Vai facilitar, né, porque de fato existe várias crianças atípicas com seletividade alimentar e vai facilitar a alimentação delas, seja na escola, seja em restaurantes, porque realmente nem todo lugar tem a alimentação que elas costumam, né, se alimentar. E aí, assim facilita, assim elas não vão ficar com fome, não vão ter crises, porque tem crianças que não vai ter o que elas costumam comer e vem a ter crise. No caso do meu, ele tem a seletividade alimentar e já teve, né, casos de eu sair com ele e não poder levar e ele entrar em crises, né, ficar com fome e a gente sem ter opção para dar, por não poder levar. A lei já está em vigor e é mais um passo para promover a inclusão de forma prática e efetiva em todo o estado. Construções irregulares foram removidas da Praia de Coqueiro, em Pitimbu, no litoral sul da Paraíba. A ação busca atender uma recomendação do Ministério Público Federal, que tem como objetivo preservar um dos ecossistemas mais sensíveis do litoral paraibano. O Ministério Público da Paraíba se pronunciou sobre o pedido de reabertura do caso Ana Sofia, menina que desapareceu em julho de 2023 na cidade de Bananeiras e foi dada como morta. De acordo com o promotor Edmilson Campos, não há novas evidências que possam justificar a reabertura das investigações. A mãe, no entanto, ela contesta a decisão e prometeu que vai recorrer, alegando aí irregularidades no fechamento, ou seja, na conclusão do processo. A Prefeitura de Santa Cecília, no agreste da Paraíba, divulgou o edital de um novo concurso público com 97 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas a partir de hoje e vão até o próximo dia 24 de agosto. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 21 de setembro. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar sobre os números de feminicídio aqui na Paraíba
somente no primeiro semestre de 2025, o maior na última década. Sai daí não que a gente volta já já. Já pensou em escapar da correria e se conectar com a tranquilidade da natureza? Na Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, cada detalhe foi pensado para que você se sinta em casa, com o conforto que você merece e a vista que você sempre sonhou. Localizada em Lucena, no litoral norte da Paraíba, a Casa Pé na Areia oferece um atendimento personalizado, ideal para casais, famílias ou quem busca um descanso de verdade. E você ainda pode realizar o seu casamento, aniversário, formatura ou evento corporativo. Casa Pé na Areia Caminho de Moisés, onde o mar abraça o seu descanso. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação.
Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do Sistema O Norte de Comunicação. Estamos de volta com Perspectiva e hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos bastante importante que foi pauta nos últimos dias, foi justamente o levantamento dos dados de feminicídio somente no primeiro semestre de 2025, sendo considerado aí já o segundo maior, primeiro semestre do ano dentro dessa última década. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com ela, a pastora Isabel, ela que está sempre aí lutando pela causa das mulheres, que está sempre por dentro desses assuntos, por dentro desses dados. Então, nada mais interessante que trazê-la para falar aqui sobre essa pauta. Pastora, boa noite e seja bem-vinda ao Perspectiva. Gente, boa noite, né? Muito boa noite. Obrigado, Josiane, pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. E, infelizmente, falando de um assunto que não deixa de estar no topo constantemente, que é o feminicídio. Infelizmente, continuamos vendo dia após dia o absurdo, porque a violência doméstica acaba levando ao feminicídio. E está aí gritante, né? E a gente precisa realmente falar constantemente sobre essa pauta, é importante. É verdade, pastor. E para que a gente possa dar início, para a gente poder falar sobre outros pontos, é essencial que nós vamos falar justamente sobre a diferença que existe entre o feminicídio e o homicídio considerado comum. O que é que diferencia essas duas situações? Sim, e inclusive é justamente a mudança da nomenclatura que hoje nós temos real visão de quantas mulheres são mortas. Por quê? Homicídio já está dizendo homicídio, a morte de homens. Então, feminicídio é de mulheres. Qual é a diferença? É o fato da mulher ser morta por ser mulher. Então, nós vemos aí que a mulher ela não é morta por acaso, não é morta por uma briga, ela não é morta por um assalto, ela não é morta porque simplesmente discutiu no trânsito. A mulher, ela é morta pelo fato dela ser mulher, por ela estar num relacionamento onde aquela pessoa não suporta a separação, a ver a mulher como um ser inferior, ver também, tem muitos que têm aquele sentimento de ódio, Então, a questão mesmo do gênero, é esta a diferença entre o feminicídio e o homicídio, porque a mulher morre por ser mulher. Tem a questão do desprezo, tem a questão do ódio, da misoginia, tudo isso envolve a questão da morte das mulheres, infelizmente. Pastora, como é que a senhora enxerga esses números só aqui na Paraíba, dentro desse primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho de 2025, foram registrados 19 feminicídios, sendo que quando a gente vai para uma esfera maior, uma esfera nacional, a cada caso de homicídio, 3 mulheres são mortas diariamente, constantemente. Como é que a senhora enxerga esses números? Monstruoso, na verdade, monstruoso, porque a Paraíba, ela
tem sido uma referência nacional ao enfrentamento à violência doméstica, ao feminicídio, e ainda assim nós vemos acontecer estas bárbares. A nível nacional, nós sabemos o esforço do Ministério das Mulheres, a gente vê o esforço das secretarias, da rede de proteção da mulher, mas a gente também constata que todo este esforço ainda é uma gota no oceano. Por quê, Josiane? Porque é necessário uma mudança real de mentalidade, de cultura. Sim. Então, aqui na Paraíba, por mais que se faça todo o trabalho, e que ainda é, aliás, ainda é um trabalho muito raso, principalmente não a nível de estado, mas a nível de municípios. Sim. Existem municípios que ainda nem têm uma política específica voltada para a mulher, e há sempre as justificativas. Então, aqui na Paraíba, esse sentimento de que a mulher é minha, eu faço com a mulher o que eu quero. Então, é a consciência real de que mulher não é propriedade de ninguém e que ela é um ser que merece respeito, dignidade e estar sendo vista dia após dia igual ao homem, com os mesmos direitos, com as mesmas necessidades. E aqui na Paraíba, no Nordeste de modo geral, mas aqui na Paraíba, a gente vê ainda, apesar que os índices até em relação ao Sul ainda é menor, mas também nós temos um contingente habitacional menor. Não era possível que, como nós aqui, na nossa cidade, que tem cerca de 14 mil habitantes, 15 mil habitantes, tenha um número igual de São Paulo, igual de Pernambuco, ou igual de Alagoas. Seria, pelo amor de Deus, impossível dos impossíveis, né? Ser aceitável. Não é aceitável uma, quanto mais 20, 30, 40. Então, 19 mulheres em 6 meses. E daqui mais 6 meses. Né? Então, nós precisamos, sim, estar tratando. As pessoas que acompanham o meu programa, que eu falo isso constantemente, né, e todas as minhas falas, nós precisamos pontuar e nós precisamos cobrar, porque a questão da violência, porque não tem como a gente falar de feminicídio sem falar de violência doméstica, não tem. Então é responsabilidade, sim, da família, do Estado, né, de todo mundo, da sociedade como um todo, e todas as pessoas que estão em meios de comunicação precisa ter um olhar sensível a isso. E é justamente, a senhora falando justamente sobre a questão da violência doméstica, né? O que é que chama mais atenção? A gente sabe que a violência doméstica ela é o princípio, né? Ali, mas o que é que mais chama a atenção, né, nesses casos, né, de feminicídio, nesses dados? Existe um padrão, né, dessas vítimas, um perfil aí dessas vítimas, ou na questão das circunstâncias, né, que levam ao crime? Olha, Josiane, pior que não. Porque, assim, a violência doméstica, ela ocorre por vários fatores diferentes. Antes, nós achávamos que era apenas a mulher que vivia numa situação de vulnerabilidade social. Hoje não. Nós vemos aí juízes, nós vemos advogadas, médicas, psicólogas, pessoas que têm uma formação acadêmica, que têm status social, que têm condição financeira, sofrendo isso. Sofrendo tanto a violência doméstica como o feminicídio. E eu volto a bater na mesma tecla cultural. A questão é que o homem, e de modo geral o homem, independente da classe, da cor, da religião, ele acredita que ele pode tudo. Então ele começa a violência psicológica. Não, e é mais ainda, porque começa com aqueles desrespeitos em casa, pai, irmãos, na forma de tratar, de achar que a mulher ela é tida ainda como inferior.
Então, isso vai crescendo. Então, quando chega a nível de relacionamento, e a mulher acaba sempre se sentindo culpada, sabe? Porque hoje nós sabemos que muitas vezes a mulher, ela, quando as pessoas dizem assim, mas ela foi, tirou a queixa, ela foi... A empatia, ela é muito importante, de se colocar no lugar daquela mulher. Aquela mulher, ela passou anos a fio sendo ensinada que se um homem é agressivo, ela às vezes viu isso em casa, a culpa é dela. A culpa é porque ela não fez, não tratou, não falou no momento correto, não teve sabedoria, e por conta disso, não existe padrão. Não existe, porque a violência psicológica, a patrimonial, a violência física já é o limite, assim, para dali mais um pouco se tornar um feminicídio, né? Tem vários aspectos dentro disso. Pastora, a senhora acredita que existe, né, aqui no estado, investimentos, né, que sejam suficientes aí e políticas públicas que possam proteger as mulheres? Como é que a senhora percebe? Tocou na minha ferida, foi. Gente, olha, a gente sabe que não tem. A gente sabe que o governo, aliás, o próprio governo federal, ele tem o Ministério da Mulher. Hoje, a Estela Bezerra hoje está à frente, né, da secretaria em relação ao enfrentamento à violência doméstica. Mas os recursos, quando você vai ver quanto é destinado para isso, é muito pouco. Mas também é uma questão de transversalidade. É necessário que os políticos, as pessoas que estejam à frente, os gestores, secretários, eles possam entender que esta política precisa da assistência social, ela precisa da saúde, né? E ela precisa da educação. Então, este tripé, ele sustenta esta política de forma que, se for assim, abraçada em unidade. O problema é até mesmo a falta de visibilidade. Então, já não tem recurso. Então, o governo do estado da Paraíba, graças a Deus, já desde que a política foi implantada, sempre tem essa sensibilidade, sempre tem a Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Humano, ou da Diversidade, a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, assim, tem esse cuidado. Então a gente tem casas de apoio, tem a Casa da Mulher, está sendo aberto as salas lilás, que são parcerias. Então o governo do estado também investiu para que os municípios fizessem parcerias, para que houvesse coordenadorias da mulher, secretarias da mulher. Mas a gente sabe que isso depende muito da sensibilidade do gestor. O gestor, quando ele tem essa sensibilidade, então ele vai destinar aquela verba dentro da LOAS, já dentro do recurso próprio, e mais, ele tendo visão da política específica para a mulher, ele cria a Secretaria da Mulher, que é meu grande questionamento na nossa cidade, né? Então, não há verba suficiente, ainda é muito pouco, porque precisa se trabalhar com conscientização, muita conscientização. Então é necessário que se faça um trabalho dentro da educação, principalmente, porque a gente só vai mudar este quadro quando nossas crianças já forem instruídas que não existe essa coisa de diferença entre menino e menina. E já pegando esse seu gancho, né, de que a senhora deixa bem claro a importância, né, de se trabalhar a questão educacional, né, para que esses dados eles possam diminuir, que as mulheres elas possam ter o respeito devido. O que é que, senhora, do seu ponto de vista, o que é que está faltando para que a gente possa, de fato, conseguir essa mudança de comportamento, né, na sociedade? Sempre a educação. Toda transformação, ela vem da educação. Então, quando nós temos
pessoas em cargos de poder sensíveis. Por exemplo, aqui no município foi criado 2 leis muito importantes para a mulher, para a primeira infância, dentro da educação, que foi do vereador Sandro Toscano, e eu acredito que ainda não foi colocado dentro da grade curricular, né? Se dentro da escola, desde a primeira infância, a criança vai sendo ensinada, mas se um gestor, primeiro depende do gestor, por mais que diga assim, não, mas é o secretário. Um secretário não faz uma política sozinho. Ele precisa do aval do gestor. É verdade. Se o gestor ele não dá esse aval, ele não, por mais que vá todas as pessoas, secretário da educação, coordenadores, enfim, e mostra a importância, mas se ele não abraça a causa, fica muito difícil. Sim. Então, é sempre parte daí, da sensibilidade. Até quando vai buscar recursos, leva projetos, então você vê, os gestores, eles buscam recursos para uma infinidade de coisas, mas não é sobre uma perspectiva feminina, não é sobre a perspectiva da mulher. Então, é por isso que a gente até fala, nós precisamos de mulheres em espaços de poder, porque, por exemplo, o gestor vai buscar recurso para asfaltar as ruas, colocar iluminação, mas ele não se importa, por exemplo, do transporte, embora seja lei em muitos lugares, que o ônibus ele entre em algumas localidades para que aquela mulher não fique tão vulnerável Sim. durante a sua volta à casa. Então, tem que ter essa sensibilidade. E, infelizmente, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Quando dentro da escola já vai se tendo esse posicionamento, os professores vão ensinando, vai ensinando os meninos, vai ensinando as meninas, porque a mentalidade das mulheres também precisa mudar. Isso. Não é, quando eu falo de mudança, em questões de educação, não é só do menino, é da menina também. Por quê? Porque quem educou, e para alcançar as mães, porque quem educa, tanto o menino quanto a menina, é uma mulher, é uma mãe, mas essa mãe já vem com uma mentalidade lá atrás, onde para ela era normal determinadas coisas, né? E as meninas muitas vezes reproduzem e acham normal, né? Não basta só ter os bônus, tem que ter o ônus também, tem que também ter uma mudança, tem que ter assim, posturas diferentes. Eu já pegando essa, sabe, né, gente? Eu falo demais, viu? Pergunto logo quanto tempo a gente tem, porque e mais eu falando do que eu gosto, já viu? A gente tem aí a Segunda das Mulheres, né? E eu estava conversando com as mulheres, falando como nós precisamos mudar as mulheres, para não estar julgando, apontando, é porque quis, porque se fosse eu. Não, isso tem que mudar. Então a mudança começa por nós, para que as próximas gerações possam ter uma linguagem, um comportamento diferente. Ótimo. Pastora, a gente é perceptível de que vem existindo uma mudança, né, muito clara do comportamento de algumas mulheres, né, que vivem em situações de agressão, né, que denunciam, né, essa questão da denúncia, ela é uma crescente bastante significativa, mas que existe ainda bastante casos de feminicídio. Por que é que, mesmo diante de tantas denúncias, ainda existem tantos casos de feminicídio? Josiane, aí a gente volta lá para a violência doméstica. Muitas vezes as mulheres continuam silenciadas. As mulheres não têm realmente uma rede de apoio. A rede de apoio começa com seus familiares. Quando uma pessoa dentro de uma família está sofrendo violência doméstica, a família tem que abraçar, acolher
e dizer, não, você não vai mais passar por isso, nós vamos te dar apoio, você vai mudar a sua história, você vai sair dessa realidade. Essa coisa ainda do que ruim com ele, pior sem ele, ainda tem sido realidade. Ótimo. Pastora, a gente tem pouco tempo, né? Se fosse o caso, a gente ficaria aqui até... Verdade. Não sei que hora da noite conversando. Verdade. Mas a gente precisa encerrar o nosso programa. Quero agradecer a senhora por estar aqui, participando desse momento. E a gente pode ter aí, né, em outros momentos, para poder falar, além do seu programa, que já é um programa voltado, né, para isso. Eu estou até boazinha ultimamente. Então, pessoal, o Perspectiva vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira. Amanhã tem M de Mulher com a pastora Isabel. Vocês não podem perder. Tchau, tchau.